Abre com homenagens a Silvio Santos, Maristela. Sim, a gente abre falando dele. E Silvio Santos, que infelizmente nos deixou no fim de semana. Uma lenda que deixou a sua marca na história da televisão brasileira. Veja na reportagem especial. Meus amigos. Uma lenda. Em 1930, nasceu o maior apresentador da televisão brasileira, aquele que, ao longo dos anos, transformou os domingos e fez dele o Dia da Família, o dia que todos se reuniam, seja no almoço ou no jantar, para passarem horas regada a muita diversão. Olha, o que vem na minha mente é que era um cara que a gente vai lembrar muito tempo dele. É um cara que vai deixar saudade, né? Com sua genialidade, Silvio Santos inovou a forma de fazer televisão. Foram inúmeros formatos de programas que comandou e que até hoje são lembrados pelo público, que não consegue não reverenciar toda a história do homem de sorriso largo que conquistou os lares brasileiros. Eu lembro da minha infância, né, que eu ia todo domingo lá com a minha avó, sentava ali do lado dela e a gente ficava tentando acertar as palavras que apareciam no Roda Roda Jequiti. Aí a gente fazia uma pequena competição, né? Quem acertasse ganhava uma coisa. E foi ótimas lembranças ali, principalmente com o momento com a minha avó. E foram tantos programas, show de calouros, Em Nome do Amor. Me surpreende, senhores telespectadores, e eu quero agradecer a audiência que este programa está tendo em todo o Brasil. É uma audiência realmente elevada, muito mais do que eu esperava. Show do Milhão. Muito obrigado. Muito grato. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, moças e rapazes. Boa noite, meninas e meninos. Auditório mais feminino do Brasil. Boa noite. Casa dos Artistas. Já ouviram falar no buraco da fechadura? Não, vocês não vão me dizer que vocês nunca olharam no buraco da fechadura. E, claro, o tradicional programa Silvio Santos. Além disso, Silvio Santos inovou no jornalismo, O Aqui Agora está de volta. no entretenimento e na dramaturgia. Mexe, mexe, mexe com as mãos, pequeninas. Mexe, mexe, mexe com os pés, pequeninas. Mexe, mexe, mexe a cabeça. Está comigo, remexe bem, pequeninas. Afastado dos palcos desde 2022, o seu retorno era muito aguardado. Silvio Santos vai voltar, Silvio? Eu vou voltar. Eu tô com preguiça, só mais nada. Um dia chove, outro dia sai sol, né? Um dia chove, outro dia sai sol. Não é isso, não é com preguiça mesmo, né? Porque, poxa, tem que ir no jaça, tem que pintar. Olha como é que eu tô de Papai Noel. Tem que ir no jaça, tem que pintar o cabelo, tem que se vestir, tem que fazer o programa. Não é mais a mesma coisa quando a gente já faz isso há 60 anos, né? É um bocado de anos. Bom dia. Nós interrompemos a nossa programação só agora, porque também estamos administrando a nossa dor, a dor da imensa família brasileira. E agora, falando olho no olho do público do SBT, para dar uma notícia que nós nunca desejamos dar. A morte do apresentador Silvio Santos aos 93 anos. Silvio estava internado no Hospital Albert Einstein desde o início do mês. No mês passado, ele já tinha estado internado também em função do vírus H1N1, o vírus da gripe. Havia se recuperado, voltado para casa, retornou no início do mês ao hospital e nós tínhamos, sim, o Brasil inteiro, a esperança de que ele se recuperasse, mas chegou a sua hora.
Logo que a notícia foi confirmada pelo SBT, a grande paixão de Silvio Santos, ela foi se espalhando por todos os cantos do país, que viu um camelô se transformar no maior nome da televisão. Santa Catarina lamentou a partida de Silvio Santos. Aliás, o estado foi o local da primeira afiliada do SBT no Brasil em 1981. O falecimento de Silvio Santos nos enche de tristeza. Nós temos uma ligação muito grande, fomos a primeira afiliada do SBT no Brasil e por tudo isso, pela nossa relação, da nossa família, com a família Bravanel, faz com que esse dia para nós seja um dia de muita tristeza, de muito carinho e de muita solidariedade com a família enlutada. O governador de Santa Catarina lamentou a morte do animador. Jorginho Melo disse que, com muita tristeza, o país se despede do maior ídolo da televisão brasileira, o eterno Silvio Santos. A Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, a ACAERT, disse que morre um dos maiores nomes do rádio e da televisão brasileira. Este professor universitário, especialista em TV, explica a importância de Silvio Santos. Ele é um empresário e ele é um profissional de televisão. E talvez isso também faça com que ele seja conhecido por todos vocês, são os funcionários dele, né, como patrão e de uma forma assim até afetuosa. O que significa a memória afetiva? E essa não tem preço. Puxa na lembrança aí. Roberto, Marister, você de casa. Puxa na lembrança o momento em que você estava em casa, discutindo, conversando, almoçando, jantando, e ao fundo estava Silvio Santos. Tenho certeza que você vai ter boas recordações. Com quem você estava? E aí agora a recordação ficou melhor. Que saudade, não é? Todo mundo tem uma história. E é isso que a televisão promove. Cultura, memória afetiva, informação. É para isso que nós estamos aqui. E foi por isso que a televisão se tornou esse mercado tão valorizado, essa potência no mundo comercial. Porque fala com a massa. E falar com a massa era a especialidade de Silvio Santos, do SBT. Eu me arrependo muito, Marister. Eu fui apresentar o Teleton, assim como você também foi, e me convidaram. Fica, porque depois o Silvio vai fazer uma conversa com as pessoas aqui no corredor. Eu falei, tenho voo agendado, né? Consegui marcar a chegada dele no SBT, mas não tive nem a oportunidade de encontrá-lo. E como eu me arrependo naquele dia, Marister, de não ter cancelado o voo e ter ficado lá. E depois as gravações mostraram que o Silvio veio no corredor e conversou com todo mundo. Era o meu sonho. Nunca escondi. Conhecer, conversar com esse cara. Não deu, mas nós estamos aqui. Tenho certeza que Silvio Santos tem na minha vida, talvez na da Marister, de você de casa, um negócio chamado referência. E nesse final de semana, eu entendi o que é ter referência na vida. Tu olhar para uma pessoa e falar, eu queria ter alguma coisa dessa pessoa. Você tem. Eu acho que o que essa pessoa faz é legal para o mundo, é legal para as pessoas. Se eu pudesse ser 1% dessa pessoa, eu gostaria de ser. Você tem referência na sua vida? Aqui no nosso meio é o Silvio Santos, não tem outra referência. Mas agora
a gente vai conviver com a saudade. Com Né, dona a Marista? saudade. Fernanda, aproveitando que você falou, a única oportunidade que eu tive de conhecê-lo também foi quando eu fui ao Teleton, em 2019. E foi o primeiro ano que ele não apresentou o Teleton. Apresentou. A minha expectativa era de conhecê-lo pessoalmente, né? De poder tirar uma foto, dar um abraço, uma palavra, trocar um olhar com ele, né? Desse grande nome da comunicação que você falou de referência, Fernando. Não existe uma pessoa que trabalhe na televisão hoje que não o tenha como referência, né, Roberto Azevedo? É verdade. Eu sou de uma geração que viu o Silvio Santos se tornar uma atração nacional. Porque ele antes só apresentava o programa na TV Paulista, depois adquirida pela TV Globo, pela família Marinho. E a partir da década de 1970, lá nos meados dela, ele vira uma atração nacional, pelas telas da Rede Globo. Depois foi trabalhar na Tupi e finalmente na Record e depois finalmente teve o seu canal de televisão, a TVS, Canal 4, que era a antiga TV Tupi. Depois adquiriu no Rio e mais 2 outras emissoras e aí criou essa história chamada SBT, da qual o SCC faz parte desde 1981, a primeira afiliada do país. Mas eu dissocio o Cenoura Bravanel do grande talento Silvio Santos, porque são 2 histórias de vida. É a história do homem que se fez sozinho, o self-made man, que lá de camelô se tornou o empresário, o grande talento, e a história do grande talento, que vivia praticamente uma vida em separado. Quando ficava na frente das câmeras, Silvio Santos tomava conta. Tinha um poder de convencimento, de carinho. Se eu pudesse traduzir em poucas palavras quem era Silvio Santos, era alegria, sorriso e carinho. E eu me lembro, como garoto, de assistir nos domingos à noite a última atração do SBT, naquela época ainda na TV Globo, que era o Boa Noite Cinderela, onde lá 3 garotinhas disputavam para ver aquela que ganharia os prêmios, aquela que teria oportunidade de vida, e Silvio Santos foi isso, oportunidade de vida. Não era só um programa, era uma oportunidade de vida. E ele deu esta oportunidade de vida para muitas pessoas, inclusive este apelo, essa questão da memória afetiva de todos nós. Silvio Santos, para mim, é família. Família, muito bem, Roberto. Eu quero aproveitar a sua deixa falando do Cenoura Bravanel e do Silvio Santos, apresentador, comunicador. Ele era uma pessoa referência também. Mais do que um profissional, ele era uma pessoa. O Fernando falou disso aqui um pouco também. Mas agora, com todas essas homenagens, a gente está conseguindo conhecer um pouco mais dos bastidores, da vida, do que ele era por trás das câmeras. E ele ajudou tanta gente. Tantas pessoas, ele conseguiu dar uma chance nova de vida, um futuro brilhante para essas pessoas, essa facilidade que ele tinha de encontrar talentos. A gente vai falar mais disso hoje na Tarde é Nossa, repercutindo também o documentário que foi ao ar ontem aqui no SBT. Então, assim, uma pessoa para a gente se espelhar também, né, Fernando? Referência. A gente pensa, e quem assiste, que a influência do Silvio Santos via televisão foi apenas na geração de cultura, entretenimento e informação. Para nós que fizemos televisão, a gente tem a certeza e pode afirmar: esse homem mudou a história do país, mudou a história do mercado publicitário, mudou a história da geração de emprego, a explicação do Plano Real, fez com que os brasileiros aprendessem assuntos tão delicados de uma forma tão simples. Silvio Santos mudou a história do país e fez a televisão se transformar numa potência, numa máquina de fazer dinheiro, de gerar emprego, de gerar cultura, de valorização das pessoas. Pessoas! Pergunte ao operador de áudio de Silvio Santos quem ele era, a camareira, o quanto ele preservava o relacionamento e a valorização de quem faz isso daqui. Nós 3 estamos aqui no ar, né? Que tem mais um monte de gente trabalhando. Tem gente vendendo, tem gente editando, tem gente produzindo. E que, no que a gente conheceu, principalmente nesses 2 dias, eram tratados todos iguais por Silvio Santos. Exato. Porque sem essas pessoas não tinha máquina de fazer dinheiro, dona Maristela.
A máquina de fazer cultura. A máquina de fazer cultura. Fernando, isso se tornou muito evidente naquele documentário que foi ao ar ontem também, de como ele tratava cada funcionário. E ele falava, eu trato todo mundo igual. Quem é da direção, quem trabalha comigo, quem é da produção, a pessoa que limpa o meu estúdio. Todo mundo aqui é tratado igual. Esse é o diferencial. Eu vou lembrar uma coisa para vocês que é bem bastidor. Toda semana eu gravo Ponto Contra Ponto, que vai ao ar no sábado. Toda semana tem autoridade, o grande empresário, pessoas do governo, do poder público, da iniciativa privada, que vêm aqui à sede do SBT, é o SCC-SBT. E todos eles ou param para admirar um totem, que é aquela figura recortada numa estrutura que a gente tem do Silvio Santos, ou para admirar um grande painel com o rosto dele que há no andar superior aqui, em uma das salas de reunião. E todos se referem a ele, porque são saudados com uma imagem onde ele aparece, dando as boas-vindas ao SCC-SBT, fazem uma referência calorosa, amiga, uma referência amorosa àquele cidadão que nos deixou no sábado. Não nos deixou, não. Silvio Santos é eterno. Quem foi embora foi o Cenoura Bravanel. Olha, Roberto,